E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa fria noite de quinta-feira, né? Não só a noite, o dia também. Hoje fiz um pouquinho de frio. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que estejam seguros aí. Turma, hoje nossa aula vai ser um pouco mais, digamos que curta, né, em certo aspecto, do que eu vou estar apresentando para vocês. Por quê? Porque eu vou estar demonstrando uma situação que ficou faltando para finalizar na última aula, tá? E aí eu vou desafiar vocês, eu vou propor um desafio, beleza? A gente está trabalhando em cima da página home, e aí eu vou propor um desafio para vocês como uma atividade para que eu vou explicar depois com melhor detalhes para que vocês possam construir uma outra página em paralelo. Então eu vou demonstrar a aula hoje, né, ela vai ser contida em demonstrar para vocês uma classe CSS, uma pseudoclasse CSS, é um recurso novo que nós não vimos ainda, beleza? E da mesma forma com que a gente vem construindo a home, eu vou propor para que vocês construam uma outra página que não tenha assim tantas coisas novas. Então, basicamente, se você vem acompanhando as aulas, você vai conseguir desenvolver ela tranquilamente, aplicando ali questões de CSS, de grid layout, tudo que a gente vem trabalhando, beleza? Como uma atividade. E vou depois comentar sobre o prazo de entrega e como é que vai funcionar a entrega também, tá? Mas só para que vocês fiquem cientes, assistam a aula, façam aí a codificação no de vocês também. Se tiverem algum problema, se está com alguma dificuldade, me procurem para a gente poder sanar as dúvidas, certo? E aí, daqui a pouquinho, no segundo momento da aula, eu apresento para vocês como é que vai funcionar essa tarefa aí. Mas basicamente é isso, eu vou propor uma página e vou querer que vocês façam a construção dela e enviem para que possa ser avaliado. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos visualizar o que ficou faltando a gente concluir na nossa última aula, dentro da nossa página home, para entender ali um novo elemento do CSS, beleza? A gente vai estar vendo uma na verdade é a segunda pseudoclasse. Nós já vimos uma que é a hover. Lembra da hover? Que a gente coloca dois pontos, hover, e aí ele cria aquela situação de quando coloca o cursor do mouse sobre um elemento ele modifica. Hoje, essa foi a primeira pseudoclasse e hoje a gente vai estar vendo a segunda, beleza? Na verdade, hoje nós vamos estar vendo duas, tá? Que é a after e a before, para a gente entender como é que elas funcionam, tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, deixa eu colocar aqui para compartilhar. Cadê? Aqui, compartilhar a tela com vocês, tá? E aí, a gente vai aprender como é que vai funcionar essa nova pseudoclasse. Então, turma, aquela praxe de sempre, eu vou abrir aqui o nosso editor de textos, que é o Visual Studio Code, certo? Tenho aqui o meu projetinho que nós estamos desenvolvendo juntos, que é o projeto Bikeattack. Deixa eu ampliar ele aqui. Dentro dele aqui, ó, nós já temos algumas páginas, né? Assim, aqui está um pouco mais desenvolvida é a página index. Vou até rodar ela aqui para nós podermos visualizar. Então, aqui está um pouco mais desenvolvida, né? Já com esse aspecto aqui baseado no modelo que nós temos, é a página home. As outras ainda estão um tanto quanto crua, né? Se a gente vai clicando aqui, elas só estão aqui, já está fazendo a navegação, mas ela só está com esse títulozinho aqui, certo? Só a home que está um pouco mais elaborada. Mas para nós podermos finalizar essa etapa aqui, ó, da nossa introdução aqui e partir, né, para as demais situações e eu propor para vocês o desafio, o que eu preciso passar para vocês é dois elementos, duas pseudoclasses, como são chamadas, que é a after e a before, tudo bem? E aí a gente vai conseguir entender um pouquinho como é que elas funcionam. Então é o seguinte, galera, deixa eu abrir aqui o nosso modelo que nós temos. Eu acho que ele está dentro da pasta imagem, prints, aqui ó, home. Então, o que faz? Ó, se a gente, deixa eu dar um zoom aqui para poder mostrar para vocês. Ó, vocês conseguem perceber que aqui, ó, a gente tem essas duas linhazinhas aqui, ó, que elas se repetem aqui, aqui,
se nós vamos ver, ó, ela se repete aqui, e ela vai se repetindo ao longo do nosso site, né? É um padrão de designer que foi criado, beleza? Imaginem lá nas aulas de DD, onde vocês montam todo o mockup, né? E aí lá no mockup vocês vão criar os padrões que vocês querem para a página, mas enfim. Aqui na nossa aqui, ó, ela segue alguns padrões, tá vendo que ela vai se repetindo em basicamente tudo que é título, né? Tudo que é título ele vai se repetindo e aqui como algumas divisórias também, certo? Então, nós vamos estar visualizando como é que monta isso daqui, por isso que eu falei que a aula vai ser um pouco enxuta, né? Basicamente vai ser para vocês entenderem isso daqui, e aí eu vou propor a atividade, porque eu acho que desenvolver o web, né, front-end principalmente, é um processo de criatividade, e a criatividade ela vai se despertando com vocês colocando a mão na massa e tentando implementar e vendo as propriedades CSS, certo? E também já vai ser aí uma forma de visualizar se vocês estão entendendo a questão do HTML semântico, qual tag faz o que, quais são as propriedades CSS e assim por diante, beleza? Então, só tenham em mente esse primeiro momento, que nós vamos fazer isso daqui, beleza? E aí, depois vai ficar por conta de vocês aí. Então, bora lá. Já visualizamos o que tem que ser feito. E não é assim, a primeiro momento você deve pensar, é só colocar um underline, professor, é só pôr um underline aí que ele vai montar isso daqui e tá feito, tá beleza. Mais ou menos, né? Se a gente pode até tentar colocar aqui para vocês visualizarem como é que ficaria, mas não vai dar o mesmo efeito, tá? Então vamos voltar aqui, ó, vamos fechar o nosso mockup, o nosso modelo. Vamos vir aqui, deixa eu fechar aqui a pasta de imagens. Vamos vir dentro do nosso index.html. Eu já vou abrir também o CSS, tá? Que é o nosso style CSS. Então, turma, aonde é que aqui dentro do nosso HTML era o local que nós queríamos colocar, né? Lembra aqui, ó, é entre esse título, né? Bicicletas feitas à mão, e entre essa outra frase aqui, depois dessa outra frase, certo? Então, pensando naquilo que nós havíamos comentado, é só colocar aqui underline que ele vai montar a linha para mim, certo? Vamos salvar e vamos dar uma olhada? Deixa eu ver aqui se eu já estou com a minha página aberta. Deixa eu ver se ela está aberta. Está aqui. Ó, não ficou exatamente como nós esperávamos. Tá vendo aqui, ó, como é que ficou aqui o underline. Aí, professor, mas aí é só personalizar no CSS. É só jogar lá no CSS, personalizar e vai estar parecido. Vamos ver se seria isso mesmo? Então vamos voltar aqui no nosso Visual Studio Code. Para a gente poder personalizar ela no CSS, eu tenho que colocá-la dentro de alguma tag, né? E aí eu demonstrei para vocês uma tag que se chama span, não sei se vocês vão se lembrar dela. E basicamente ela é como se fosse uma div, só que ela geralmente é utilizada para texto, né? Para eu poder selecionar um trecho de um texto aqui, ó. E aí para ela eu posso colocar aqui uma class e chamar, por exemplo, underline. Tudo bem? E aí essa classe underline eu chamo ela no meu CSS, vou chamar ela aqui em qualquer lugar porque a gente vai desfazer, só para poder visualizar. Chamar aqui a underline. E dentro da underline a gente poderia colocar, né, para ficar parecido. Vou colocar aqui um color, ele estava branco, né? Então FFF. Vamos visualizar lá como é que ficou já, ó. Ó, já ficou branco. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Não sei se está dando para vocês verem, porque de fato está bem pequenininho aqui a linha, né? Não sei se está perceptível para vocês, mas eu vou aumentá-la aqui um pouco, tá? A gente poderia chegar aqui, ó, no CSS e colocar, por exemplo, font size de 50 pixels, tá? Só para a gente visualizar se ele vai melhorar. Ó, e agora já ficou aqui. Tá. Talvez daria aí o mesmo efeito, mas não é o que a gente quer. Até porque, ó, se você vem aqui, ó, você consegue selecionar, tá vendo aqui, ó? É como se fosse um texto qualquer, né? Você seleciona e tem algumas partes do nosso site que ela vai ficar de fato embaixo de um elemento, e aí para poder fazer isso daí seria algo muito complexo. Então vamos visualizar como se fazer da forma correta
né? Ou da forma que é mais comum, tudo bem? Porque, não vou dizer forma correta, porque a gente sabe que em programação existem várias formas de resolver um problema, né? E nem por isso, por ser diferentes, elas estão incorretas. Mas eu vou dizer da forma mais comum, tudo bem? Como é que funcionaria isso daqui? Para a gente poder criar isso daqui, tá? E até para poder se repetir, né, dentro do nosso site e não ter que ficar fazendo um monte de underline aqui no meio do nosso código, eu vou até apagar aqui, ó, vou apagar a classe underline, beleza? E vou apagar aqui o meu expand underline também. Como é que funcionaria, turma? Para nós podermos colocar aquela determinada situação, certo? Aqui dentro do CSS existe uma pseudoclasse, como eu comentei com vocês, assim como nós utilizamos aqui, ó, deixa eu mostrar, cadê? Aqui, ó. Assim como nós utilizamos aqui, ó, dois pontos hover, isso daqui, né, quando a gente põe dois pontos e alguma coisa, isso se chama pseudoclasse. São como se fossem funcionalidades extras do nosso CSS, beleza? Além de conseguir colocar cor, sombra, tamanho de fonte e tudo mais, a gente tem essas personalidades extras, tá? Essas maneiras de fazer uma funcionalidade diferente, beleza? E é a partir de uma delas que nós vamos estar realizando aquela determinada ação. Eu vou criar ela aqui, já que a gente está dividindo bonitinho aqui, ó, o nosso estilo, né? Aquele elemento ele vai ficar dentro do nosso header, não dentro do menu, né? Deixa eu ver aqui onde tá. O menu começa aqui então eu vou criar ela aqui, ó. Porque na verdade ela não fica dentro do header, ela fica dentro do intro, né? Fica dentro da introdução aqui, ó. Porque o header é só aquela parte amarela lá em cima, então ela fica dentro da introdução e eu vou jogar ela aqui embaixo, ó. Beleza? Como é que funciona então essa pseudoclasse? A hover vocês já sabem. E essa pseudoclasse aqui, ó, ela é teoricamente simples, tá? Eu vou pegar qualquer elemento só para demonstrar para vocês, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar um P, vou colocar dois pontos, e aí percebam ó, o tanto de pseudoclasse que nós temos, ó. Nós temos a after, que é a que eu vou usar, a before, que é o que nós vamos usar, aí nós temos várias outras aqui, ó, shadow, placeholder, part, marker, check, current e assim vai mundo afora. Beleza? Tem bastante coisa aqui. A que nós vamos utilizar é essa daqui, ó. Vou começar primeiro com a before, para a gente entender a before. Então, ó, vou colocar aqui, ó, before, certo? Vou abrir as minhas chaves para poder fazer a personalização. E aí, turma, sempre que vocês utilizarem a pseudoclasse before ou after, você necessita, tá? É meio que uma obrigação, você necessita passar uma propriedade chamada content, beleza? Que content se refere a conteúdo. Eu vou por enquanto passar só o content, ó. Vou colocar aqui aspas e vou colocar aqui, ó, testando o before. Beleza? Salvei isso daqui. Vamos voltar no nosso navegador para visualizar. E olha aqui, ó. Olha o que está aqui, ó. Testando o nosso before. Conseguem visualizar aqui? Ó? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí, ó. Dei um zoom aqui, ó. Tá vendo? Testando o nosso before. O que ele fez? Como vocês podem imaginar, né? O before. O que é o before? O before é antes, certo? Então ele inseriu aqui, ó, ele inseriu um content, ele inseriu um conteúdo, certo? Que foi esse conteúdo aqui, before um P. Tudo bem? Então, ó, ele inseriu um conteúdo antes de um P. Se nós analisarmos aqui no nosso index.html, ó, não tem nada na sua casa que você não considera alguma coisa, ele é um P. Então, todos os lugares que tiver um P, ele vai inserir essa determinada ação aqui, ó. E aí qual é a diferença, né? Percebam o seguinte, ó, que ele já não fica selecionável, ó. Eu posso vir selecionando aqui, ó, tudo que é texto. Chego até aqui, ó. Eu tô com a minha seleção ainda. Tô com o meu botão clicado, ó. Tô com o meu botão clicado que eu vou e volto. Mas chega aqui, ó, até o P ele vai. Para cá ele não seleciona, ó. Se eu vou aqui para cima ele seleciona, mas aquela parte aqui, ó,
ele não seleciona, beleza? Então, se de repente você tiver a necessidade de colocar alguma coisa que você não queira que o seu usuário selecione dentro do teu site, né? Você pode utilizar esse recurso do after e before, certo? Ó, eu não consigo selecionar, eu consigo selecionar só o que é HTML. Isso aqui é CSS, essa parte aqui, ó, do testando before é CSS, então não dá. Tudo bem? Assim também como, por exemplo, a imagem aqui. Tá vendo essa imagem de fundo aqui, ó? Geralmente, se você vai em qualquer site e você aperta o botão direito em cima de uma imagem, ele te dá uma opção salvar imagem como, né? Porém, isso só acontece para imagens que são do HTML. Aqui, como é uma imagem do CSS, ele também não me deixa salvar a imagem como. Tá vendo? Ó, ele me deixa aqui o salvar como, só que aqui esse salvar como ele vai salvar a página como um todo, né? Mas não essa imagem aqui sozinha. Tudo bem? Então, tem essas questões aí do CSS. Beleza? Bom, turma, baseado nisso, já vimos aqui o que é o before e vamos testar o after também. Então eu vou voltar no meu CSS e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. P, dois pontos, after, certo? Só que aqui agora eu vou colocar um outro conteúdo só para diferenciar, ó. Vou colocar aqui um content. Eu vou colocar aqui, ó, colocar caractere numérico, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salvei. E aí se a gente volta aqui, ó, tá vendo aqui onde ele inseriu? Depois do nosso P. Por quê? Porque P foi o elemento que nós selecionamos e aí nós escolhemos o after e o before. Beleza? Bom, essa é a regra principal, é a premissa que vocês têm que saber sobre o after e o before, certo? Ela tem essa característica, assim como aqui, ó, o hover, tá vendo aqui, ó, no botão, é o hover que está fazendo essa característica, da mesma forma como o after e o before faz essa daqui que eu falei para vocês. Baseado nisso, turma, você deve estar se perguntando, ah, professor, beleza, mas então aí é só eu jogar um underline dentro do content? Se eu venho aqui, ó, e jogo aqui o underline dentro do content, vou colocar aqui underline, ó. Ó, ele ficou exatamente igual a um underline comum, né? Eu não consigo personalizar muita coisa aqui. O que nós podemos fazer então? Tá? Além do content, eu consigo passar outras propriedades. Então, o content, ele geralmente aqui ele vai ser utilizado para, se você quiser passar texto, né? Texto, caractere especial, números, enfim. Beleza? Mas eu posso passar outras propriedades além do content. Posso passar várias outras que a gente já até conhece, inclusive. Eu posso passar aqui, por exemplo, ó, um width, que é uma largura, tá? E eu vou colocar, por exemplo, uma largura de 150 pixels. Tudo bem? Salvei aqui, ó, um width de 150 pixels. Se eu volto no meu navegador, ele não aparece nada, tá? Por que ele não aparece nada? Porque só definir o width também não vai facilitar a nossa visualização. Ele tem a sua largura, mas eu tenho que definir outras propriedades também, como por exemplo, altura. Beleza? Então eu volto aqui, ó, posso definir a altura, que é o height. Vou colocar aqui uns 5 pixels mais ou menos. Se a gente volta no nosso navegador, ele ainda não aparece nada. Por quê? Porque eu preciso ainda passar mais algumas propriedades para poder visualizar isso. E essa propriedade, deixa eu já voltar aqui para poder mostrar para vocês, ó, é esse carinha aqui, ó. A gente passa um display, diz que ele vai ser do tipo block, beleza? Para quê? O que é o tipo block, né? O tipo block, vocês já sabem que o tipo block é aquele que ocupa toda a largura da nossa página. E tem também o tipo inline. Se eu coloco aqui block, ó, e volto aqui, ele ainda não está me mostrando nada, beleza? Mas eu posso agora definir uma cor. Ele está aqui, ele está criado, só que ele não tem visualização para gente. Então eu posso vir aqui, ó, e definir uma cor para ele. Background color, por exemplo, e colocar um branco. Tá? Cadê? FFF. Agora sim. Agora se eu volto aqui no meu navegador, ó, olha aqui, ó, ele criou o nosso elemento. Beleza? Ele só não estava visível, mas ele estava lá. E aí passando essas propriedades de largura, para definir uma largura, altura para definir, né, a altura também,
uma cor para ele ficar visível, ele já começa a ser visualizado aqui por nós. Ele ainda não é selecionável, tá vendo? Estou tentando selecionar e não consigo. Beleza? E aí eu poderia fazer aqui várias outras coisas, né? Além de só uma linha assim. Mas o que é essa linha basicamente, né? Essa linha é uma largura que eu defini aqui, uma altura e a cor branca. Beleza? A questão do display block aqui, ó. Ele está display block, tá? Vamos voltar aqui e vou dar um inspecionador de elementos aqui, F12 no meu navegador. Vou vir aqui em inspecionar elementos. E se eu venho em cima desse carinha aqui, ó, percebam que, ó, tá vendo? Ele está ocupando mais do que o tamanho que ele de fato ocupa. Ele está ocupando meio que a largura inteira, certo? A largura inteira do que ele tem disponível, né? Do que ele tem disponível lá dentro da div que foi selecionada para ele, certo? Como ele está no módulo bloco, ele não vai conseguir ficar ao lado desse outro elemento aqui. Tá? Assim como a gente lembra quando a gente colocou o texto, que o texto ficou ao lado? É porque por padrão, a propriedade ela vem com essa característica aqui, ó, ela vem com display inline. Beleza? Se eu coloco aqui como inline, ó, vamos ver onde é que ele foi parar aqui. Tô nem enxergando ele mais. Deixa eu abrir o inspecionador de elementos e vamos ver onde é que ele foi parar. Deixa eu abrir aqui o nosso section. Bicicleta de mão, block coach, abre block coach. Abre o P, tá aqui o nosso before. Ó, ele tá aqui, ó, tá escondido. Tá vendo? Selecionei ele aqui, ele ficou omisso lá, ó. Ele ficou escondido. Deixa eu colocar inline block. Pera aí. Inline block. Vamos ver aqui qual é o comportamento que ele vai tomar agora. Ó, tá vendo, ó? Inline block, ele ficou no modelo bloco, tá? E ficou na mesma linha do nosso texto, tá? O que é o modelo inline block? O block é para ele poder ficar visível e o inline é para ele ocupar só o espaço dele mesmo, não ocupar toda a dimensão disponível. Beleza? Que é o padrão, por isso que quando a gente colocou o texto, a gente conseguia visualizar o texto, porque é o padrão, tá? Mas no nosso cenário não é isso que nós queremos, a gente quer colocar só o bloco mesmo, porque nós queremos ele aqui na parte de cima. E aí, turma, a mesma coisa eu tenho que fazer para quem? Eu tenho que fazer para o meu before. Ou desculpa, para o meu before não, before eu já fiz, para o meu after. Né? Então, o meu after, ele não vai ter esses números aqui, ó. Ele vai ter a mesma coisa, o mesmo elemento aqui, certo? Que é essa linha. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, copio isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, troco aqui para after. Deixa eu apagar esse after daqui de baixo, ó, que era aqueles numéricos, tá? Troco aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, troquei para after, salvei, volto no navegador, já está aqui, ó, o before e o after, tá? Ó, como é que ele ficou aí, ó, o before e o after. Aí agora, para centralizar, para dar um espaçamento, essas coisas, é só a gente continuar a configuração do CSS, tá bom? Turma, primeira pergunta. Vocês acham que foi uma boa prática isso daqui que eu fiz aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V? Em teoria, você vai falar, ah, foi, professor, porque o código é o mesmo, né? Todo mundo vai ter o content vazio aqui, tá? Eu poderia até colocar aqui, ó, qualquer coisa aqui no content, só para vocês visualizarem, ó. Eu ainda posso colocar coisa no content, tá vendo aqui, ó? Que ele coloca aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui as letras aqui abaixo, beleza? Junto com a minha linha. Eu até poderia ainda passar coisas no content. Mas nesse nosso cenário não se faz necessário, tá? Não é o que a gente quer. Então, ó, todo mundo vai ter o content vazio, vai ter um width de 150, um height de 5, vai ser display block e vai ser da cor branca. Então, acho que tudo bem, você pode sim dar um Ctrl C, Ctrl V e duplicar, e só troca aqui que você quer o after e no outro o before. Tá, funcionou, beleza. Só que a gente poderia melhorar isso daqui, né? De que maneira? Já que todas as personalizações aqui, ó, elas são iguais, eu expliquei para vocês lá no início do nosso semestre que a gente pode fazer o quê, ó? A gente pode chegar aqui então, ó, já que vai ser a mesma personalização para ambos, joga uma vírgula aqui, ó, beleza? Põe uma vírgula e coloca o outro elemento que vai ter o mesmo estilo. Então seria o nosso P no after. E aí esse daqui eu posso apagar, ó.
Porque se a função desse daqui de baixo é só pegar o mesmo estilo do de cima, então a gente passa aqui, ó, tudo dentro de um só. Separa por vírgula, põe o próximo. Se eu tivesse mais que fosse ter o mesmo estilo, mesma coisa. Separa por vírgula, coloca aqui o próximo e assim por diante. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. E aí, se eu volto no navegador, ele, como de costume, vai estar funcionando também. Igual. Certo? Agora, reta final para a gente finalizar isso aqui, o que eu quero? Eu quero centralizar esse elemento, tá? E eu quero dar um espaçamento também entre... Estou achando que está muito próximo o texto dele, então a gente pode dar um espaçamento. Tudo bem? Para isso, você deve ter pensado em uma solução, e eu acho que é importante você pausar o seu vídeo agora, pausa o vídeo, implementa a sua solução e depois vê qual que foi a minha que eu implementei aqui, você vê qual que se chegou próximo, né? Se de repente a sua foi até melhor, o que pode sim, com toda certeza ser, beleza? Então pausa o vídeo aqui e tenta colocar esses dois elementos aqui, ó, centralizados, para ficar igual ao nosso modelo, tá? Beleza, pausou, deu certo, muito bem, você alcançou esse primeiro objetivo aqui, né? Como é que nós poderíamos fazer aqui para mexer nesse elemento aqui, ó? Tem uma propriedade que a gente já utilizou, que é a propriedade margem, certo? Do que essa propriedade margem ela faz? Ela vai modificar a margem do determinado elemento que ela está sendo criada aqui, né? Que ela está entrando em operação. Quando a gente tem a possibilidade de colocar aqui, ó, margem top, que ele mexe só o topo, margem bottom, que mexe só abaixo, margem left e margem right. E também podemos colocar só margem, tá? Quando a gente não especifica se é top, left, bottom, right, ele vai aplicar para os 4 cantos o valor que tiver aqui, tá? Então se eu coloco um único valor, 20 pixels por exemplo, ele vai aplicar 20 pixels de margem para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Tudo bem? Se eu coloco 2 valores, ele vai aplicar o primeiro valor para cima e para baixo, o segundo valor esquerda e direita. Tá? E aí nós já vimos, deixa eu ver se tem aqui algum exemplo que a gente já utilizou de margem. Deixa eu ver se tem aqui algum. Se não tiver, já vai ficar agora como exemplo. Não tem, então tá bom. Não usamos aqui, mas utilizamos em um outro exemplo, né, no decorrer das aulas, quando a gente estava fazendo páginas desconcatenadas, né, sem ter sequência de projeto. Tá? O que eu vou querer passar aqui? Ó? Eu vou julgar que mais ou menos uns 15 pixels tá bom para ele aplicar para cima e para baixo. Tudo bem? E eu vou querer que esse meu elemento ele fique centralizado. Então, para ele ficar centralizado, eu posso jogar aqui, ó, alto, que o próprio CSS vai calcular automaticamente o quanto que ele vai para a esquerda e o quanto que ele vai para a direita para centralizar o nosso elemento. Eu não preciso ficar aqui testando o valor, né? Poderia vir aqui, ó, ficar testando. Ah, vai 20 pixels para o lado. Vamos dar uma olhada? Não tá bom 20 pixels. Ó, ele já aplicou os 15 que a gente queria aqui, né? Ó, ah, não tá bom 20 pixels, então vai 50 para o lado. Ainda não tá bom, vai 250, vamos ver, 250. Opa, passou muito. Pra gente não ficar nisso, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, até porque a gente sabe aquela questão da responsividade. Às vezes a gente define aqui 250 pixels que no nosso monitor tá bom, mas no de outro não tá, certo? Pode ser que ele fique mais para lá ou mais para cá. Então joga aqui direto aqui, ó, o alto, ele calcula automaticamente, né, independente do monitor, ó, e centraliza. Ele vem, divide para cá, divide para cá, coloca o nosso elemento no meio. Beleza? Eu só acho que esse elemento ficou muito grosso. Eu vou deixar ele um pouquinho mais fino aqui, turma. Ao invés de ser 150, eu vou colocar 100 de largura. E ao invés de ser 5 pixels, eu vou colocar 3. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, acho que assim ficou melhor. Beleza? Lembrando que eu estou no zoom, né? Então deixa eu tirar o zoom, ó. Ficou assim. Tá bom? Ah, mas vai de gosto, né? Acho que eu já comentei isso com vocês que vai de gosto. Beleza. Então, esse início da aula foi só para a gente poder falar desse carinha aqui.
Vocês já sabem como utilizar agora mais duas pseudoclasses, que é a After e a Before, concatenada com a Hover, né? A Hover você já tem também a ciência, concatenem aí o conhecimento com After e Before. E agora a gente consegue passar para o nosso desafio, tá? Vou colocar aqui 4 pixels e colocar 120. Aí, deixar assim mais ou menos. Qual é o desafio que eu quero lançar aqui, que eu quero propor para vocês? Prestem atenção, beleza? Esqueçam aqui por enquanto a home a gente vai desenvolver juntos, até porque tem bastante coisa na home que é funcionalidade técnica nova, tá? Mas aqui, ó, na sobre, na produtos, na portfólio, na contatos, tem muita coisa que a gente já aprendeu e aplicou na home que você pode replicar os seus conhecimentos para essas outras aqui. E eu fiz aqui dei uma olhada em qual que eu poderia lançar como desafio para vocês e eu quero que vocês façam essa daqui, ó. Deixa eu abrir aqui para poder demonstrar. Essa imagem está em anexo, tá, turma, aí na equipe do Teams, então vocês podem fazer o download dela, que é essa página aqui, ó, página de portfólio, beleza? Então, o que consiste aqui a página de portfólio? Vamos dar uma olhada nela? O topo nós já temos. Basicamente você já tem esse topo construído. Isso daqui, ó, essa página, essa parte aqui, percebam que ela é basicamente a mesma coisa do que a gente tem na nossa home. Vamos dar uma olhada na home, ó. Cadê a home? Ó, basicamente a mesma coisa. É uma imagem de fundo, um texto aqui de título, a divisão que nós criamos aqui agora, certo? Basicamente é a mesma coisa. E um pequeno texto aqui que vocês também podem colocar aí. Só que percebam que aqui, ó, já está um pouco diferente, ó. Tá vendo? O estilo aqui, ó, já não é tão grande, né? Ele já é um pouco mais enxuto, enfim. Aí vocês podem personalizar. Se quiser seguir a mesma métrica do que está aqui, bem, tá? Mas o importante é vocês aplicarem os conceitos para chegar nesse layout. Se você vai colocar de outra cor, se você vai querer deixar um pouco maior a sua fonte, isso daí não vai vir ao caso. O importante, porque isso é questão de estilo, criatividade. O importante é você conseguir montar a página, beleza? Então, isso daqui você já tem como referência. Depois, o que tem aqui? Um texto, tá? Então, aqui é um texto comum, você vai colocar, dando aqui já algumas dicas, né? Você vai colocar ele aí dentro de alguma div, que isso daqui é uma citação, tá? Ó, isso daqui é uma citação da Bárbara Moss. A gente já sabe alguma coisinha sobre citação de HTML semântico, como é que funciona, qual é a tag específica para isso. Aí depois vem aqui, ó, a nossa galeria de fotos, né, do portfólio da nossa Biketech. Beleza? O que nós temos aqui? Nós temos 3 imagens, uma alinhada aqui à esquerda, outra à direita e uma que ocupa o espaço de 2. Eu acho que eu já vi isso, professor. Será que eu tenho que usar aquele tal do grid layout? Que aí eu divido, né? Eu sei que tem 16 colunas, eu tenho que, se eu quero que ele ocupe metade, eu tenho que aplicar um tanto para cá e o outro tanto para cá. E se eu quero que ele ocupe tudo, eu deixo aqui com 16. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, mãos à massa, beleza? Criem aqui, ó, o que vai ter aqui? Vai ter um fundo preto, tá? Você vai ter que colocar aqui uma div, beleza? Que é basicamente a mesma div que a gente está utilizando aqui, ó. Percebam que ele está na mesma linha vertical aqui, ó. Na mesma linha vertical que ele está aqui o nosso logo e o finalzinho do nosso menu aqui, ó. É a mesma linha vertical o início de uma imagem e o final da outra. Então, você já tem como referência como fazer isso daqui também, certo? Coloca aqui as imagens de vocês. Essas imagens vocês já têm, todas disponibilizadas, tá? Aí vem aqui o próximo tópico. Muito parecido com o quê? Muito parecido com o de cima aqui, né? Só que aqui ele está com uma outra imagem de foto, certo? Mas, basicamente, é a mesma situação. Você tem aqui os seus afters e befores, um texto no meio que é a citação do William Morris, muito parecido com aquela que a gente já fez agora há pouco na home, tá? Complementa esse cenário aqui também, e aí vem para esse aqui de baixo, tá?
Esse aqui de baixo talvez seja onde essa parte preta, né? Talvez onde você deva talvez ter um pouquinho mais de dúvida, mas é quase a mesma coisa. Você vai ter aqui, ó, títulos que você pode colocar, sei lá, em H3, H2, enfim, o que você achar, com seus respectivos afters e befores. Se tiver after e se tiver before, você vai ter que avaliar isso. Ele está aqui, ó. Quanto que, imaginem que aqui tem as divisórias, né? Quanto que será que esse trecho aqui até aqui está ocupando do meu layout? Aí depois do contato aqui, do início do contato até aqui, tem também de ocupação do meu layout. E daqui até aqui tem de ocupação também. Vocês têm que avaliar isso, beleza? Vai testando lá os grids. Ah, será que aqui tem 3, 3, 3? Talvez não, porque 3, 3, 3 dá 9. Eu preciso ocupar 16. E assim por diante. Então, as imagens de logo também já está disponível lá na pastinha que eu compartilhei para vocês. Então aqui não é imagem via CSS, é imagem via HTML mesmo, para vocês criarem como se fosse link, tá? Cria como se fosse link para a gente poder clicar e ele redirecionar lá para o Facebook, Instagram e para o Twitter. E aqui na parte de baixo é só um rodapé, né, um footer, Bike 2021, beleza? Só para a gente concluir essa página aqui. Então, turma, eu acho que está beleza, né? Se você tem acompanhado as aulas aí para desenvolver isso daqui, você já tem a referência, você vai conseguir. E esse é o desafio que está lançado para vocês. Construir a página de portfólio, beleza? Você já tem todo os itens necessários, né? As imagens, os textos, são poucos textos, né? Só uns textos aqui. Você pode ir digitando. O telefone eu gosto de deixar esse daqui, né? Eu sempre deixo o 40028922, porque eu sempre liguei e nunca me atenderam para eu ganhar um PlayStation. E basicamente é isso, tá bom? Então é isso daí, turma. Como é que vai funcionar a entrega? Então você vai desenvolver, você vai criar lá dentro do seu projeto, tal. Vamos voltar aqui no VS Code. Você vai vir aqui na página de portfólio, vai criar o que você tem que criar. O que eu aconselho, dica, cria um novo CSS aqui, ó. Dá um botão direito, dá um new file e cria um CSS chamado Portfólio CSS e incorpora ele junto com o seu HTML, beleza? Para ele ter cenários diferentes, tá? E aí a gente vai distinguindo um pouquinho também o CSS das páginas, beleza? Montou a sua página de portfólio, estilizou, está funcionando, está bonitinho, o que você vai precisar fazer? Você vai compactar o seu arquivo, você vai lá, transforma ele em RAR, certo? Põe lá um ponto RAR nele, e eu vou abrir uma tarefa no Teams para você enviar esse RAR para mim, individual, beleza? Cada um de vocês vai fazer isso daí, tudo bem? É a prática que vai levar vocês ao conhecimento para construir outras coisas depois. Então, de forma individual, você vai fazer isso, compacta no RAR e manda para mim na tarefa do Teams que eu vou abrir. Tudo bem? Basicamente é isso, turma. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Valeu, galera. Boa noite e mãos à massa agora.